Este episódio foi originalmente postado como um vídeo no meu antigo canal do YouTube. Hey everyone, eu sou o Kurama e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Shadasim. E senta aí que hoje eu vou te contar uma história. Vou te contar a história do nazista mais idiota que já existiu. Não que todos eles não fossem idiotas, mas esse cara, ele passou da linha. Ele passou tão longe da linha que a linha era um pontinho pra ele. Isso é uma referência pra quem assiste Friends. Se eu te falar nomes como Göring, Himmler, Goebbels, Albert Speer, você vai conhecer, você sabe quem eram esses caras. Mas pouca gente conhece Rudolf Hess. E o que é estranho, porque ele era Deputy Führer do partido nazista, ou seja, ele era o vice-presidente do partido. E não só isso, ele foi preso com Hitler e ajudou a escrever Mein Kampf, que é esse livrinho aqui. Foi o livro escrito por Hitler enquanto ele estava preso. Ele era um dos homens mais leais de Hitler. E é estranho então pensar que pouca gente conhece ele, né? Ele foi realmente apagado da história por ordens do próprio Führer. E eu vou contar pra vocês a história desse cara e o porquê dele ter sido apagado. E vocês vão dar umas boas risadas, imagino, depois da vinheta. Mas eita, Kurama, o que aconteceu? Ele esqueceu de servir o chucrute do Hitler? Ele riu do bigodinho do Führer? Nada disso. Acontece que Rudolf Hess, ele era um cara muito leal a Hitler, muito leal ao partido nazista e toda a ideologia do nazismo. Ele participou ao lado do Führer no Putin da cervejaria na Bavária, que vai estar pensando aqui uma leve explicaçãozinha, rapidinho. Pronto, passou. E ele foi preso, como eu disse, com Hitler, ajudou a escrever o Mein Kampf, beleza, tudo isso, mas ele não era um bom político. Ele não tinha ali, ele não era bem articulado nas palavras, ele não sabia como lidar com o que Hitler queria para a Alemanha, o que Hitler queria para o Terceiro Reich em questões internacionais, somente em questões da guerra. Hess era, por exemplo, contra uma guerra que envolvesse a França e a Inglaterra. Ele era a favor da guerra, pegando ali da Polônia até a União Soviética, mas não contra Inglaterra e França. E quando ele viu que era por esses caminhos que Hitler estava indo, ele começou a discordar. Em 1936, pouco tempo depois das Olimpíadas, Hitler fez uma festa no... Nomes alemães a gente tem que ler. No Berghof, que era ali na Bavária. E ele fez essa festa e não convidou o Hess. E Hess ficou muito bravo, não só se sentir deixado para trás. Mas naquela festa estavam nomes, como eu citei no começo, Himmler, Göring, Goebbels, todas essas pessoas que eram, sim, ótimas em política. Hess era então Deputy Führer do partido nazista, né? Ele ficava responsável por toda a organização do partido e todas as questões políticas. Mas ele começou a perder cada vez mais a credibilidade dos seus funcionários depois de um episódio que dois entraram na sala e viu Hess tentando equilibrar uma cadeira. Normal, todo mundo tenta equilibrar alguma coisa na vida. Ele está tentando equilibrar a cadeira com a mente. Ele não abria cartas antes de usar um pêndulo para saber se a notícia seria boa ou ruim. E muitas cartas que ele deixou de abrir por causa do pêndulo eram do próprio Hitler, com ordens e comandos que ele simplesmente não abriu, jogou fora. Isso começou a emputecer muito Rodolfo. Em 1939, quando começou a Segunda Guerra Mundial, aí é que o cara foi deixado de escanteio mesmo. Ele nem sabia como que a Alemanha ia entrar em guerra, nem quando ia entrar. Para ele dava tudo ainda em questões de conversa. E foi aí que ele teve uma brilhante ideia. Em 1941, pouco antes de se iniciar a Operação Barbarossa, que era a operação para invadir a União Soviética, Hitler estava dando início à sua Operação Leão Marinho, que era a operação de invasão da Grã-Bretanha. Só que, galera, olha isso aqui, não é fácil invadir o Reino Unido. Você tem que passar pelo mar, você tem que ter uma soberania marítima e soberania aérea. A Alemanha não tinha nenhuma dessas duas. Então começou-se a Blitz alemã aqui no Reino Unido, com cidades bombardeadas dia após dia. No meio desse caos inteiro, Hess temia pelo futuro do Terceiro Reich. Ele temia que Hitler fosse atacar e dar prosseguimento à Operação Barbarossa antes de terminar a Operação Leão Marinho. Então, com isso, ele que era um ótimo piloto, ele voou na Primeira Guerra Mundial, ele pegou um avião, que era o modelo Messerschmitt 110, e voou para o Reino Unido. Ele pegou um avião e ele voou para Escócia, porque lá ele pretendia encontrar um amigo que ele tinha feito em 1936 nos Jogos Olímpicos em Berlim, que era o Duque de Hamilton. Hess, assim como muitos
alemães achavam que, por a pessoa ser um duque, né, da realeza, ela teria contato direto com Winston Churchill, ela teria influência na política. E nós sabemos que não é bem assim. Família real, realeza, a nobreza aqui e nada é a mesma coisa para a política. Então ele não ia conseguir isso. Mas, na cabeça dele, isso ia acontecer. Ele esperava encontrar com Churchill e apresentar uma proposta de paz. Era um plano bem ousado, mas calma que ainda piora. Bom, ele não informou Adolf Hitler, ele não informou ninguém, na verdade, sobre isso. Ele deixou uma carta. Bom, como vocês viram na carta, o que ele falou? Que ele queria o bem do Terceiro Reich, o futuro da Alemanha, e se tudo desse errado, Hitler deveria taxá-lo como um homem louco. E galera, alerta de spoiler, deu tudo errado e ele foi taxado como louco. Vamos entender como que tudo deu errado. Bom, ele pegou esse avião, que originalmente deveriam ser pilotado por 2 pessoas, mas ele modificou para ir sozinho até a Escócia. E ele nunca tinha ido para a Escócia, ele nunca tinha voado tão longe. Então chegou lá, no meio da noite, ele não conseguiu achar um lugar para pousar. E o que ele fez? Ele pulou de paraquedas. E foi a primeira vez que Hess pulou de paraquedas. Ele nunca treinou paraquedismo. Mesmo assim, ele conseguiu aterrissar em segurança em uma fazenda. Gente, não dá para inventar isso, sabe? Não é uma coisa tipo, você fala assim, nossa, alguém sonhou e escreveu. Não. É muito surreal para acreditar. Ele foi encontrado por um fazendeiro, que é o dono da fazenda, e a primeira coisa que ele falou foi: eu sou um alemão e eu preciso me encontrar com o Duque de Hamilton. O fazendeiro, então, levou o alemão para casa e ofereceu a ele uma xícara de chá. Nada mais britânico do que isso. Ele recusou, dizendo que era importante, que era imperativo que ele se encontrasse com o Duque de Hamilton. O fazendeiro, obviamente, chamou a polícia e, após ser confirmada a identidade de Rudolf Hess como Deputy Führer do Partido Nazista, ninguém acreditou. Ninguém acreditou que o segundo em comando ia cair lá de paraquedas. Literalmente paraquedas. Ele, obviamente, foi preso, foi levado para a Torre de Londres, que sim, é uma prisão, não era um castelo onde monarcas viviam, tá? A Torre de Londres era uma prisão. E lá ele ficou até ser transferido para uma casa onde ficaria preso até o final da guerra, porque eles não iam mandar ele de volta. Terceiro Reich, ele era o prisioneiro de guerra. E, obviamente, Churchill não ia dar ouvidos a ele. A pessoa era uma pessoa lunática, ele era doido. Sabiam que ele não teria voz nenhuma nessa situação. Bom, enquanto ele estava preso nessa residência, afastado um pouco ali do centro de Londres, Hess tentou o suicídio. E ele jogou da escada, só quebrou a perna, ficou morrendo de dor, mas não aconteceu nada com ele. Isso foi ele aqui em Londres. Agora vamos viajar para o coração do Terceiro Reich, lá em Berlim. O que aconteceu? Bom, quando Hitler recebeu a carta, você pode imaginar que ele ia ter ficado furioso. Tipo, nein, 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 o tempo inteiro. É quase a única coisa que você falar em alemão por enquanto. A esposa de Hess foi presa, mas ela apelou para Evan Braun, que era ali o interesse amoroso de Hitler, e conseguiu convencer que ela não tinha nada a ver com isso. Goebbels, então, foi a público com sua propaganda enganosa, cheia de fake news, falando que ele, em um ápice de loucura, né, que ele Hess, em um ápice de loucura, tinha fugido do Reich. Não voado, não tentado, não, fugido do Reich, abandonado a Alemanha. Então Hitler fez dele uma pessoa não grata, uma pessoa não quista e que nunca mais deveriam falar de Rudolf Hess. E é assim que a história dele morreu ali na Alemanha. E é por isso que poucas pessoas escutam falar sobre ele. Bom, em Nuremberg, né, no julgamento de Nuremberg, depois que a Segunda Guerra Mundial acabou, Rudolf Hess foi condenado por crimes contra a humanidade. E algumas pessoas, e você de casa pode estar questionando, mas por que? Se ele foi preso em 41, o Holocausto pegou mesmo ali a solução final em Auschwitz, lá para 42 mais ou menos, depois da invasão da União Soviética. Se eu estiver errado, alguém me corrija. Por que então crime contra a humanidade? Porque o cara era um nazista. Ele coescreveu Mein Kampf. Ele estava de acordo com tudo isso. Se ele estivesse na Alemanha durante ali o esquentar da guerra, ele não teria feito oposição. E ele nunca disse que faria oposição. Ele dizia que ele era um homem de Hitler. Ele era, sim, um nacional-socialista alemão fanático. Por isso ele foi condenado à prisão perpétua. E o filho da mãe morreu com 93 anos em 1987, após se suicidar na prisão. E foi essa aí a história de Rudolf Hess, o homem que virou piada por toda a Inglaterra. Gente, essa história foi passada. A BBC usou tanto, mas usou
tanto disso para fazer piada e levantou até muito a moral dos soldados. Na França já ocupada, a história também acabou chegando por meios ali clandestinos e Rudolf Hess virou uma grande piada. E é sério, eu acho graça, tá? Você pode não achar, mas eu acho muita graça. O cara achou que durante a Blitz alemã, Churchill estaria em bom humor para conversar paz com um cara que era tipo um lunático. Não, isso não ia acontecer. Como todos nós sabemos, a Alemanha só foi derrotada pela União Soviética muito tempo depois, 4 anos depois dessa loucura de Rudolf Hess. Então foi isso, pessoal, o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer sobre isso. Deixa aqui o seu like se você gostou, deixa o dislike se você não gostou. No hard feelings here. Comenta aqui embaixo se você quer mais temas desse jeito. Se você gostou desse vídeo, quer mais temas, comenta aqui embaixo a seguinte frase: Kurama, quero mais. Que eu vou saber que você curtiu. Beleza? Não esquece de compartilhar. Um grande abraço and I see you all no próximo Chá das 5. Cara, é muita idiotice. Olha, eu vou voar ali, vou encontrar com um duque. Tudo, mano, de doido. Isso começou a emputecer muito Titi Dodolfo. Não, Titi Dodolfo foi péssimo, credo. E isso começou a emputecer muito Adolf Hitler. Isso começou a emputecer muito Adolf Hitler. Bom, caralho. Falando do cara, um monte de dica. Isso começou a emputecer muito Adolf Hitler. E bom, nós estamos entrando então numa segunda. Isso começou a emputecer muito Adolf Hitler.